Aí, ó, gravando. Gravando. Então, pastor, conta aí pra nós a sua história. Como é que você chegou nessa nossa terra? Como é que você virou pastor? Eu sou filho do bispo Erasmo, né? Ah, Que é um bispo da igreja da São Nossa Terra, né? Um bispo da São Nossa Terra. E então eu nasci já na São Nossa Terra, né? Quando eu nasci foi 90, na São Nossa Terra mesmo definiu em 92. Eu nasci na época era comunidade evangélica, né? Mas aí a gente já continuou, sempre tive na igreja. sempre teve na igreja. Virei o chamado mesmo assim que eu decidi viver foi em 2003. Tinha 13 anos, 13 para 14 anos. E aí eu fui para revisão de vidas. E aí Deus me tocou muito forte, Deus falou comigo, né? E aí naquele dia assim, eu sempre falei que eu queria ser pastor, mas naquele dia eu decidi ser pastor de verdade. Que é diferente querer e decidir, né? É diferente. Um monte de gente quer as coisas, mas não decide fazer as coisas. Então, eu decidi ser pastor naquele dia. E aí eu fui virar pastor mesmo com 22 anos, lá em São Paulo já. São Paulo já. E como é que você foi cair em São Paulo? Você era de Minas. A gente era de Minas e de Belo Horizonte, né? E eu fui para São Paulo por causa de o bispo Rodovalho desafiou meu pai para abrir a igreja, mais uma igreja em São Paulo, sabe? E aí meu pai separou lá 3 casais e 3 mulheres lá de uma república lá e a família dele. Ah, Então foi, e a nossa família, né? Então foram ao todo, tinham acho que 14 pessoas, 15 pessoas. 15 pessoas na igreja. A gente foi abrir a igreja lá em São Paulo. Isso foi em 2008. Aí a gente foi para São Paulo e abriu lá a saúde, né? Começou a igreja do zero, foi bem interessante. E foi assim, uma oportunidade de Deus para mim, né? Começar do zero, assim, foi muito interessante. eu conversei com o pastor Tiago Ferro. Ele falou a mesma coisa. Ele falou que quando o bispo Robson desafiou o pai dele, né, o bispo Cirino, para Curitiba, ele trouxe a galera junto. Até meio que tipo uma tradição já da Sarsa Terra. Você vai, mas leva um povo junto. Não muitas pessoas, mas levam pessoas que vão gerar ambiente, que vão te ajudar na palavra, na pregar, a evangelizar, né? Pessoas que já vai com uma estruturinha, né? De igreja, assim. Estrutura de líderes, né? Porque líder demora mais. Demora mais pra ser gerado, né? Líder você não acha pronto, né? Não tem. E como é que você começou a cantar? Eu comecei a cantar com... Olha, tive uma infância com começo na música, né? Gostava muito de música e tal. Cantei no CD lá da igreja de Belo Horizonte, na época que o Thales estava na igreja ainda lá em BH. E aí eu cantei lá, eu tinha 9, 10 anos. Aí eu parei de cantar, fiquei só na igreja mesmo. E na época eu não fazia nada ainda na igreja, né? Então eu só ia na igreja. Só mesmo. Aí com 13 anos, quando eu fui para a revisão de vidas, logo depois eu comecei a fazer aula de violão. E aí eu comecei a fazer aula de violão mesmo, assim, sabe? E aí eu me interessei e tal, pela música, e eu tocava na igreja, eu não cantava não, tinha vergonha de cantar. Tinha muita vergonha de cantar, porque tinha que pra estar na frente assim, o povo me via demais e tal. Aí eu não queria cantar não. Eu fui cantar mesmo lá pros 16, 17 anos. E daí o bispo Daniel lá, um bispo que tá na saúde com a gente lá, ele desafiou, falou, não, você vai cantar aqui, você vai ministrar, você canta muito bem. E eu falei, então tá bom. Aí eu comecei a ministrar uma música ou outra, era ruim demais. Era horrível, eu era muito ruim. Mas aí fui aprendendo, né? Fui aprendendo, 16, 17 anos. E aí quando a gente foi para São Paulo, aí eu já era o ministro de louvor da igreja mesmo. As pessoas acham que... Eu acho muito engraçado que as pessoas elas têm costume de achar que você cantou, né? E não é assim, né? As coisas começam na igreja, começam no chamado na igreja.
tudo começa na igreja, né? Isso é importante demais falar. Fico vendo o povo que não conhece a história de louvor e adoração. Se você puxar um pouco a música um pouquinho mais antiga, esse cara não sabe nada, né? Não sabe nada. Que não tem. Eu tô na igreja desde 98. 98. Eu lembro que foi no dia 8 de fevereiro de 98. O bispo Arthur era pastor ainda. O culto começou 8 horas da noite, acabou meia-noite. O homem falava, hein? Ele gostava. Agora ele tá mais rápido. Mas no começo. E assim, foi na época que era o no começo as igrejas eram assim mesmo. A igreja era. O culto era 4 horas, 5 horas de culto, né? Agora que o culto é 2 horas. E eu até acho bom que seja mais curto, porque dá tempo de entrar mais gente na igreja, é mais dinâmico, né? Eu ficava muito. Quando era. Assim, ficava cansativo até. Cansativo e só ficava na igreja quem gostava mesmo de Deus. Porque é verdade. Só quem queria Deus mesmo. Mesmo, ali eles não tinha escolha. E foi quando começou, assim, quando eu conheci o Ministério Koinonia, né? Que foi o abre-alas do louvor aqui no Brasil, né? Koinonia. Koinonia. Só cantava Koinonia, não tinha? Só Koinonia. Koinonia, Zaf Borba, Ademar de Campos. E hoje, assim, hoje é muito oba-oba, assim, eu vejo que seja muito oba-oba a galera do louvor. Os cantor gospel, né? Os artistas, vamos colocar assim. Tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom, assim, que divulgou, tá crescendo. Né? O lado ruim é porque sempre tem gente mal interessada. Mal interessada não, mal intencionada, melhor essa palavra, isso. Mal intencionada, só por interesse. Mas sempre tem, né? Fazer o quê? Sempre rola. Mas assim, graças a Deus está fazendo coisas diferentes, Deus está levantando pessoas diferentes. Né? Tá levantando, assim. É um cara que eu particularmente eu não gosto muito, mas eu vejo que ele abriu bastante porta, assim, na mídia, que foi o Thales. E eu particularmente eu não gosto do estilo dele. Ele é polêmico demais. Ele é muito polêmico. Mas assim, ele é um cara. Ele é um cara que abriu muita porta, né? Ele é um cara que abriu bastante porta. Ele fez umas coisas bem diferentes. Né? E numa época que precisava de uma coisa diferente. Né? Na época que precisava. As músicas, assim, os músicos dele, todos excelentes e tal. Só que ele é muito polêmico e eu já. É gosto, né? É gosto. Mas fala mais aí, pastor. O que você gosta de fazer? O que eu gosto de fazer, cara? Eu gosto de música. Você gosta de música? E antes de ser músico, antes de ser pastor, o que você era? Assim, rapaz, eu vi que você ontem no seminário você falou que fez cálculo 3. Isso, engenharia, né? Fiz engenharia de produção. Mas assim, não cheguei a terminar a engenharia de produção, não. Eu fiz até o máximo que eu consegui, porque aí eu já cantava, né? Já puxava a agenda. Isso, então eu comecei a faltar assim, muito. E tomava pau de falta, porque até consegui as notas, mas tomava pau de falta, entendeu? Então foi muito. Essa foi a dificuldade. Aí eu tive que trancar. Mas o que eu fiz? Eu já fiz um monte de coisa, cara. Eu dava aula de música, eu trabalhei numa empresa para um banco aí, fazendo um monte de coisa de sistema de cobrança, trabalhando em empresa de computação. Fiz algumas coisas, bastante coisa. Não muita coisa não, mas fiz bastante coisa. Aí casou com a Gabriela? Casei com 20 anos. 20 anos, casou novão ainda. Casei novo. Eu e ela, nós casamos novos. E assim, mas já fazia parte do projeto, né? Eu com bem novinho eu falei, eu vou casar com 20, vou ser ordenado pastor com 22, com 24 vou ter o primeiro filho, com 26 vou ter o segundo, com 28 vou ser bispo. Eu defini minha vida, né? Pode ser que alguma das coisas não aconteça, mas até hoje, até agora Deus tem honrado os planos. Deus tem honrado os planos e confirmado, né? E não adianta fazer plano e não ter resposta de Deus, né? E não adianta não fazer plano, né? Então eu fiz plano e falando, eu vou pra lá e Deus confirmar, aí continua mesmo. Continua. Eu casei com 25. 25. Casamento é bom demais, né? É bom, cara. Eu casei com uma mulher maravilhosa, cara. Uma mulher que
valente, mulher muito forte. E eu viajo, ela continua lá na igreja, o povo nem sente falta. Nem sente falta. É. E você é líder de equipe lá? Eu sou líder de uma arena, né? Sou líder de um culto de jovens. Para quem tá vendo aí não sabe, o Arena é o culto de jovens da Santos da Terra. Então eu sou líder de uma arena, sou pastor de uma arena lá. Então você não tem mais, você é pastor de pastores de equipe, de líderes de equipe. Isso, Você não sou tem mais pastor. uma equipe sua. Isso, exatamente. Eu tenho lá 8 equipes. 8 equipes. 8 equipes. E rola muita cobrança por você ser filho do bispo e tal. Os caras acham assim, A cobrança sempre rolou. ele é filho de bispo, então é fácil pra ele, as coisas caem na mão dele. É sempre assim, né? Essa conversa, acontece as duas coisas, né? Cobrança rolava muito mesmo quando era mais novo, né? Que o povo acha que você tem que ser o bispo, né? Então assim, apesar de eu nunca aprontei isso não, sabe? Sempre tive temor de Deus e tal. Então eu não aprontava não. Agora, o povo queria que eu fosse, sei lá, na cabeça do povo, né? Porque o povo é doido. O povo é doido. Tem um povo doido aí. Mas, e essa cobrança tinha. Agora, depois que você começa a ser líder mesmo, que você começa a ter resultado, aí a fala é essa aí. Aí não é mais a cobrança. Aí a fala é, não, só tá assim porque é filho do bispo, né? Só é porque é filho do pai dele. Tá? Só que é bobeira, né, cara? Eu aprendi a não ligar pra isso e viver o que Deus tem pra mim e viver o chamado de Deus. Então a gente foi crescendo, né? A gente foi crescendo e graças a Deus estamos crescendo. Você é de 90 que você falou? 90. Caramba, cara. Eu sou 10 anos mais velho que você. Nossa, eu sou velho mesmo. Na verdade eu que sou novinho demais. Eu lembro que no começo, quando começou a rolar a celebração de Páscoa aqui, que o Bispo Arthur morava aqui ainda, né? Aí vinha aquela bispaiada toda aí, né? Aí o Bispo Hugo tá lá em São Paulo também, né? Tá lá em São Paulo também, muito querido. Aí ele veio e o filho dele era pequenininho, cara. Aí o bispo chamou a gente numa reunião, né? Falou assim, ó, é o seguinte, cara, nós vamos fazer, vai estar os bispos aí e tal. Não quero ninguém em cima do palco. Ninguém, criança, ninguém, não é pra deixar subir. Aí tá, o bispo Hugo pregando e eu lá, né, na mesa de som, olhando assim. Aí subiu um molequinho. Aí o cara do meu lado falou assim, vai lá, Costela. O moleque subiu, o Bispo Arthur não quer ninguém lá em cima, vai lá. Eu fui lá, catei o moleque e joguei pra baixo. Nem assim, catei. Era filho de você. Final do culto, rapaz, o moleque tava no colo do Bispo. Eita! Olhei assim, falei, rapaz, e agora? Vou lá, peço desculpa, faço o que não aconteceu. O cara olhou e falou assim, ó, você tava cumprindo ordem, irmão. Deixa rolar, se ele falar alguma coisa, você falou assim, não sabia, não conheço. Acontece. Mas foi assim, foi as coisas assim que a gente passa na igreja, né? Você fica de cara assim, fala assim, nossa, fiz isso aí já. Não, isso aí. Eu catei um moleque, deve estar um cavalo agora de grande. Olha mesmo, os filhos do bispo estão tudo grandes. Agora, vacilo assim, todo mundo já deu uns vacilos assim na igreja. Eu já, já sei contar, viu? Tem lugar assim que a banda até fica me zoando. Vai lembrando dos vacilos, rachou de ir. E você já tem a banda completa, formadinha? Tem uma banda que me acompanha. Tem uma banda que me acompanha já há algum tempo já. E o mais legal é Thiago. São 3 Thiagos. São 3 Thiagos. 3 Thiagos, o Eduardo. Aí tem mais o pessoal técnico de som, tem mais. Aí quando você viaja assim, você leva. Aí pra show assim. Pra show é a galera inteira. Aí leva a galera inteira, estrutura. Tem uma estrutura que acompanha, né? Que é importante demais, né? É muito, né? Não é o principal, eu sinto que o povo hoje acha que isso é como se fosse o principal, né? Profissionalismo é muito importante, mas não pode tirar a presença de Deus, né? Não pode. Graça. Mas assim, muito importante. O bom também é fazer com excelência, né? É muito importante fazer com excelência. Muito. Até porque o povo faz as coisas pro diabo com excelência, nós não podemos fazer as coisas para Deus Não pode deixar para trás. Não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Mas assim, nós temos que ter a presença de Deus como foco, né?
E isso a gente fala muito entre a banda. Porque quando a gente começou, quando a gente entra no meio de verdade, a gente vai vendo que vai conhecendo uns podres, é muito ruim, né? Sabendo as coisas. Então vai deixando de admirar muita gente. Mas nosso coração é manter o joelho no chão, manter a boca no pó, orando sempre, né? E essa galera nova aí que tem chegado aí? São Paulo tem um monte de gente, né? A gente acaba nem conhecendo todo mundo, né? Dos novos que a gente conhece, tem muita gente. Tem gente boa, tem gente esquisita, tem gente que é lobo no meio da ovelha, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Assim, e tem bastante gente nova chegando. A ponto de o povo cantar as músicas, a gente fala, não, nunca ouvi. Às vezes você já ouviu até uma coisa ou outra da música, mas nunca viu a pessoa, não sabe o nome da pessoa. Que virou, tem muita gente, agora tem bastante gente. Tem bastante, né? Ficou foda, né? É. Mas isso não é ruim não, assim. É bom que divulga o nome do Senhor, né? É bom que divulga o que Deus quer fazer, né? E tem muita gente boa se levantando também, muita gente séria, com temor, né? Eu gosto das coisas mais clássicas, né? Você gosta mais clássico? Eu gosto mais clássico, sim. Nós vamos fazer um CD acústico sem ser o próximo, o outro vai ser um meio acústico, é um semi-acústico com orquestra. Vai ser bem legal, assim, já estamos produzindo já também. Você gosta de um trem mais clássico? Eu gosto de um trem mais... O mais clássico eu digo assim, tipo, mais tradicionalzinho. Ah, mais tradicional. Não, tradicional. Entendi, tradicional. Então não é mais... A ideia é mais antiga, assim. Mais antiga, os louvor de 90 e... 98 pra trás, da assim, época da conversão. Da conversão, assim, né? Aí eu gosto muito é porque você ouve tanto que você acaba enjoando, né? Mas eu gosto muito, por exemplo, tem o David Kinlan, que até cantou comigo lá no CD, que é amigo, que é próximo, né? Ele é um cara que eu admiro muito, assim, admirei bastante. O CD dele, Águas Profundas, nossa Deus, eu buscava Deus demais naquele CD. Hoje eu acabo achando que tá tudo muito igual, sabe? Então eu acabo procurando umas coisas fora, assim, coisas que não é muita gente que conhece. Eu gosto muito de um pessoal de fora que é desconhecido até. Não gosto de traduzir não, porque virou muito comum, né? Virou moda também traduzir. Virou moda. Só que eu acho interessante buscar Deus com eles, assim. Então o Casting Crowds, que é conhecido. Casting Crowds eu gosto bastante. Casting Crowds já é conhecido. Gosto de ouvir muito. Tem o Lincoln Brewster, que é muito bom também. Prefiro os CDs mais antigos dele, mas é muito bom também. Tem tanta gente, cara, que você acaba pegando o CD ali, compra o CD no iTunes ali, né? E já deixa. Gosto muito. Nós vamos passar na frente da casa do Choquito aqui. Acho que é nessa rua aqui. Cidade bonita demais, né, cara? Eu gosto demais daqui, gostei demais. E o povo bonito, povo jóia, cara. Povo apaixonado por Deus. Aí, a hora que você quiser mudar pra cá, ó, tô te apresentando um bairro já. Não, mas o povo, cara, fiquei impressionado com o povo, cara. O povo que ama Deus, aqui, o povo muito querido. A casa dele é aqui, ó. A casa do Choquito. Vamos tomar um café aí, vai lá com ele depois. Vamos ver se ele tá aí. Coisa boa. E fora. E rock, você gosta de rock também? Gosto muito de rock, muito. Gosto bastante de rock. Cara, quando eu entrei na igreja era assim, a molecada, tudo cabeludo. Todo mundo ouvindo White Cross, Petra, Tourniquet. A galera que mandava na igreja era assim, você entrava, você enturmava com os caras, aí no outro final de semana você recebia uma fitinha, cassete. Na época não tinha cassete, é verdade. De um lado os caras gravavam Tourniquet, o Vanish Lessons. E do outro os caras gravavam Mortification. Mortification. Qual que era o CD, bicho? Eu não lembro o nome do CD. E era assim. Mortification eu não cheguei a ouvir tanto, assim, né? Eu ouvia mais Petra, eu ouvia White Cross, eu ouvia na área rock, mais rock, assim, né? E eu ouvia como é que é o nome da outra banda lá também? Eu lembro que a gente ia
Era um trem muito engraçado, cara, que a gente ia... Eu tinha lá tinha um líder lá da igreja lá que cuidava da época. Na época eu era criança, né? Tava na rede de criança. Então, o líder lá geralmente colocava todo mundo no carro dele na Brasília, velha, a Brasília. Aí colocava o som assim, alto, cara, alto. Nossa, chiado. Exatamente. Chiando igual, aquele som tudo esquisito. Mas era muito legal, cara. Muito legal. Ah, bicho, era assim. Na igreja aqui era assim. Aí ficava dividido. Os metaleiros de um lado. Aí os caras que gostavam dos popzinhos do outro. Eu era muito na época assim que eu gostava de rock, só rock, dessa coisa assim. Na verdade sempre gostei de rock, né? Mas naquela época eu só gostava de rock. Então era meio assim, depois eu fui aprendendo a curtir outros estilos. Hoje eu sou muito curto de tudo, né, cara? Não, hoje eu também. Hoje eu curto de tudo mesmo. Tanto é que você vai ver, o CD é miscelâneo. Que é? Você já ouviu o CD? Aquela música do pra lá. Eu amo meu Jesus, tá vendo? Eu olhei assim, a hora que eu escutei, o pastor mandou no grupo do louvor, né? Vai tirar essa daqui e tal. Nós tocamos ela no sábado. Uhum. Vamos tirar essa aqui e tal, disse que tem. Eu falei assim, onde é que eu compro a badada desse negócio aí? Tá vendo? É mais ou menos essa ideia. É um negócio muito doido, né? E a mistureba, a bateria é vaneirão. Se você for separar só a bateria, é vaneirão. A guitarra base com baixo é axézão. É. E aí tem um riff de guitarra que entra no meio, então você fala que mistureba maluca. Mas essa é a ideia, assim, eu gosto de coisa de misturar. E eu falei assim, o povo pergunta, que estilo que é o seu? O estilo é o meu. Não tem. Você tem estilo? Tem o meu. Eu faço o que eu quiser, pronto, acabou. O que Deus me der, eu vou fazer, pronto, e acabou. E é muito bom isso, né, cara? Eu fico feliz. Cara, eu cheguei a tocar também, né? Assim, eu tocava direto na igreja, né? Quando a gente começou com a rede de homens ali, eu toquei. Botaram eu pra tocar numa fogueira, rapaz. Os caras chegaram. Cara, tá precisando de um cara pra tocar baixo na rede de homens. Foi até o pastor Prado, de Cascavel. Ele tava aqui, ele era daqui ainda. Falei assim, eu arrumei você tocar baixo na rede de homens. Eu falei, então tá, né? Aí botou lá, ele, quando dirigiu o louvor, o Wagner Nelson Vagão, não sei se você conheceu, o Sr. Wagner. Não conheci. O Sr. Wagner, que tá mais na igreja hoje, tocava teclado. Vou passar por aqui, porque ali tem umas pedreiras loucas. Aí o Guime de Maringá tocando guitarra. E tinha o Márcio, que eu nem sei onde que ele tá, que tocava bateria. O Márcio era músico profissional. Ele veio pra igreja, ele vivia de banda, entendeu? Então, desde pequeno ele tocou na rua. Falei, pronto. Tô no meio só dos caras. Aí eu chegava e falava, então tá, vamos tocar aí, qual é que é o negócio? Que música que é? Essas daqui. Tá, e a cifra? Aí o Vagão passava as 3 primeiras notas. Aí falava assim, isso aqui no refrão vai assim, e depois volta pra cá, tá... Falei, bicho, você tá me tirando, velho. Não é assim que funcionam as coisas. Eu não sou no nível de vocês, cara. Mas sofria, cara. Aí depois de um tempo a gente montou uma banda cover. Juntamos os metaleiros lá. E você com essa cara de metaleiro aí mesmo, tem que ter. Eu imaginei que você gostava de metal. Aí juntamos os caras lá e montamos uma banda cover do Striper, cara. Striper, eu lembro do Striper. Foi pra frente não, durou 3 meses a banda. Mas também, bicho, era tudo doido. Tudo doido, cara. Mas não, e assim, e Deus ia fazendo as coisas, cara. Deus. Vamos passar na frente do anexo ali? Não sei se você viu o anexo. O pastor mostrou pra você? Não mostrou não. Mostrou não? Aí, ó. Se perguntar, você fala assim, pô, pastor, você nem mostrou o anexo. Que legal, cara. É o primeiro anexo da Estação Satélite Cianorte, isso aí. Que legal. Espaço bom. Bom. O primeiro aluguel é nosso. O cara construiu o salão. Aí ele ligou pra gente, falou assim, aqui qual que vocês querem que ponha o piso? Já pra alugar já. Não, mas que legal, viu? O pastor Paulo toca pra caramba, né, cara? Fiquei vendo lá ele tocando com a gente lá, achei de ir. Toca mesmo.
Você sabe que a música é bom quando você não precisa falar nada, você nem fala as músicas, você nem fala, tipo assim, a nota, não precisa falar nada, né? Não falava nem o tom, ele já ia atrás, já tava falando, ó, o cara tá... Gostei demais dele. E ele é muito jóia, é muito engraçado, né? Ele é. Quando eu entrei na igreja, ele tocava bateria. Tocava bateria. Tocava bateria. Eu percebi que ele gosta demais de bateria, né? Demais mesmo. Eu tocava bateria. Quando eu entrei, cara, na igreja, ele tinha uma Pir preta. Você achou aquela Mapex grande? Era gigante a bateria. A Pir, bicho, a Pir era descomunal. Tinha 2 bumbos gigantes, assim, ó. Eu falava, meu Deus. É aquelas baterias que tem 2 bumbos, 3 tons, 2 surdos, aquelas coisas assim, né? Tinha mais uma percussão inteira enrolada ali no meio. A virada é... Não, e não termina, né? Não termina nunca. E eu vim pra igreja numa época que era assim, tipo, tinha uns projetos de banda da igreja e tal, né? Então direto tinha os clubes gospel, né, as coisas. Aí a molecada ia tocar na bateria, a molecada ficava pirada. Falava, nossa, velho. E os caras de fora falavam, nossa, pastor, essa bateria. Eu falava assim, tira o olho que é minha. E era muito bom, cara. Não que hoje não seja bom, mas assim, naquela época pra mim era mais bom. Na verdade é assim, sempre tem esse o ser humano tem isso de olhar para as coisas do começo assim, falando, ó, daquela, sei lá como é que chama a palavra, né? Como é que chama essa palavra? Um saudosismo. Tem isso, o ser humano tem isso, né? Olha para lá, não, aquilo que era bom. Então sempre vai ter isso. Mas não é que o que era antigo era bom e o que é novo não é bom. É que você viveu aquilo, né? É aquilo que te marcou no começo, né? Aquilo que marcou sua conversão. Se você conversar com a molecada que entrou agora em 2010 na igreja, o que marcou eles foi no começo da conversão ali. Hoje é bom, mas... Sim, e é sempre marcado, o que é importante tipo assim, o que é importante na verdade que eu sinto, que Deus sempre tem alguma coisa nova para fazer, né? Então a gente não pode ficar olhando só para trás, tá? Então, por exemplo, eu fico vendo hoje, eu gosto muito daquilo, eu gosto muito das músicas, da adoração, mas eu fico vendo o que Deus faz hoje na minha vida é mais marcante do que Deus fez antes. E sim, Deus sempre fazer algo mais, Deus sempre quer fazer algo mais marcante, né? Sempre. Pergunta pra ele do dia que ele enterrou a irmã dele. Do dia que ele enterrou a irmã dele? Se enterrar a irmã dele viva. Ô, louco! Tem essas histórias, bicho. É muito doido. Ele, antes de converter, ele era terrível, né? Ele, molecão, pergunta pra ele, pastor Paulo, fiquei sabendo que você vai enterrar sua irmã. Conta essa história aí. Bicho, é doido. Aí quando eu entrei na igreja, assim, ele tinha o cabelão, assim, ó. Parecia uma samambaia. Eu também tive. Todo mundo já teve esse cabelo, cara. Cabelo grande. Aí ele namorava a pastora Kenny. Ficou noivo e tal. Foi o Mané, né? O avô dele. Que é o avô da igreja inteira. Chegou e falou assim: no dia que você casar, se você cortar esse cabelo, eu pago pra você cortar esse cabelo. Todo mundo achou que ele não ia cortar. Ele era meio doido, né? Aí ele foi lá e cortou. Ele falou assim: avô, cortei. Eu tinha cabelo grande até ir pra São Paulo. Em São Paulo, chegando em São Paulo, a gente cortou. Eu cortei e raspei de vez, né? Tinha cabelo aqui assim, ó. Só que na verdade aqui isso quando eu puxava, né? Porque ele crescia assim. Ele crescia de lado, né? Ele crescendo de lado e pra cima. Aquele cabelo bandido, né? Ou tá preso ou tá armado. Uma mesma ideia. Exatamente. Acho que todo mundo teve essa fase do cabelo. Cabelo grande. E eu tinha cabelo grande e andava sempre com as blusas de equipe e com a jaqueta. Eu sempre tinha uma jaqueta que andava lá. Minha mulher viu, minha esposa, a Gabriela, viu pela fé. Eu era desarmado demais. Aí ela foi me arrumando, né? Ela falou, não, tem jeito pra esse cara é decidido, esse cara de Deus. Ela olhou e falou assim,
Coração, jejum. Dá pra gente transformar. Tá, isso. Aí ela começou, me dava roupa de presente, umas roupas, tipo assim, melhores, né? Aí começou a dar dica pra eu usar roupa melhor, pra arrumar o cabelo. Ela me deu produto de cabelo até, pra você ter noção. Nossa, aí é amor. É. Ela me dava produto de cabelo, assim, os produtos pra... Não, esse aqui, ó, pra você arrumar o seu cabelo e tal. Ela cuidou de mim mesmo. A minha... Cuidar, até hoje, né? A minha, quando eu comecei a namorar, eu já olhei pra ela e falei assim, ó, já vou te falar agora. Eu já vou engordar agora pra você falar assim, ó, casou magro e depois engordou. O Thiago, baterista, fala a mesma coisa. Eu já vou engordar agora já. Aí eu já casei gordo já. Falei, aí você não pode reclamar que eu casei depois que eu engordei. Não, você rapaz, já casou comigo sabendo que eu era gordo. Eu casei, depois que eu casei, engordei 10 quilos. Nossa. Aí eu emagreci 7. E aí eu fiquei assim, agora eu tô desse jeito assim. Na verdade eu cheguei a emagrecer 8. Aí eu tava 2 quilos acima do que eu tinha quando eu tinha casado. Aí agora eu fico entre 3 e 4 acima. Aí emagrecer. O problema meu de emagrecer é que o horário é tudo doido, então só come de noite, né, bicho? Vai as viagens malucas, chega e tal, vai comer, que hora que eu vou comer? 2 da manhã. Aí come aquele prato assim, violento. O pastor trouxe carne. Não, ontem nós comemos sushi. Eu gosto demais de sushi. Gosta de sushi? Demais da conta. Na hora de sushi, sashimi. Na hora que ele falou isso, eu falei, ô glória, deixa Deus agir. Aí nós vamos lá comer um sushi, sashimi. Da próxima vez nós vamos comer o X AVC que ele falou aí, X ataque do coração. X tudo ali no Maurício? É, eu não sei, no Maurício? No Maurício. Falou que até vem pingando o negócio, né? Ali é forte. Na próxima vez nós vamos comer lá. Não, eu faz tempo que eu não como lá, eu comia lá direto. Mas daí eu aprendi a fazer. Eita Deus, aí é pior ainda. Bicho. Então, assim, eu casei, cara. Eu não sabia fazer nada. Eu não sabia ligar o fogão quando eu casei. Né? Minha mãe sempre ali fazendo tudo e tal, até comidinha no prato rolava. Era mimadão. Ah, mas eu também. Aí eu fui aprender depois também. Aí eu casei, cara, lua de mel e tal. Voltei e falei assim, cara, preciso me virar. Porque a mulher trabalha fora. Eu preciso me virar. Aí fui no Google. Ah, o Google hoje ensina tudo, cara. Né, cara? Me salvou, aprendi a fazer arroz, aí no começo era arroz, salada de tomate e aqueles hambúrguer pronto da Tex, e fritava aquilo lá, cara. Aí eu aprendi desse jeito também. Pastor, dá os seus dizeres finais aí, suas redes sociais pra galera te achar. Ah, tá. Eu não sei as redes sociais direito, não. Eu sei do Instagram que é Gabriel Duarte BR, Facebook acho que é Gabriel Duarte Oficial, alguma coisa assim. Olha aí o que você acha, Pra terminar eu quero falar o seguinte, Deus quer usar a sua vida, Deus quer marcar essa geração através de você, por isso Deus quer te usar e seja uma fonte de Deus na terra, um beijo na testa, fica com Deus. Entre doido, ó. Aí. Não foi.